O que fazer quando a fé esfria? Esse é o tema de hoje e sejam bem-vindos ao Verbo Vivo. Desde o início da existência humana, o homem tem buscado algo maior do que si mesmo. De um lado, construímos impérios, erguemos cidades, deciframos os céus. De outro, tropeçamos em perguntas que nos acompanham desde o pó do Éden. Onde está Deus quando não o sentimos? Ou ainda mais inquietante, e se ele estiver em silêncio? Por que nós nos afastamos? A fé tão exaltada nos momentos de êxtase espiritual revela sua fragilidade quando atravessamos desertos. Este vídeo é uma viagem pelo enigma da fé que esfria, não como um problema a ser eliminado, mas como uma etapa profunda da caminhada humana com o divino. O que fazer quando a fé deixa de aquecer o coração, quando orar parece inútil e a presença de Deus se torna apenas uma lembrança? Vamos explorar não só respostas, mas reflexões que atravessam séculos, mitos e revelações. A fé na tradição bíblica sempre foi um fio tênue entre o visível e o invisível. Ela não é ausência de dúvida, mas sim coragem diante dela. Desde Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia, até Tomé, o discípulo que precisou tocar para crer. Todos eles passaram por deserto de incertezas. Quando a fé esfria, não estamos vivendo algo incomum. Estamos, na verdade, entrando em um dos capítulos mais antigos da narrativa espiritual humana. A pergunta não deve ser por que estou esfriando, mas, na verdade, o que esse frio quer me revelar. A ausência de fervor pode ser o convite de Deus para um tipo de encontro, menos emocional, mais profundo, menos dependente de sensações, mas ancorado em convicções. Essa transição é como um fim do verão. As folhas caem, os ventos mudam e tudo parece mais silencioso. Mas é justamente no outono que as raízes crescem para baixo, preparando-se para um novo florescer. A fé que esfria é um tipo de outono espiritual, e os antigos sabiam disso. Os profetas, os monges do deserto, os reformadores, todos eles enfrentaram os períodos de aridez espiritual e não os rejeitaram. Muito pelo contrário. Abraçaram o silêncio como uma linguagem divina, um espaço onde Deus não se cala por desprezo, mas por estratégia. Como um mestre que no momento da prova deixa o aluno aplicar aquilo que já foi ensinado, o silêncio de Deus nesses momentos não é ausência, é confiança. Há também uma dimensão histórica nesse esfriamento. No mundo antigo, a fé estava intrinsecamente ligada à sobrevivência, à identidade do povo, à cultura do clã. E hoje, em meio a distrações digitais, hiperconectividades e excesso de informação, a fé compete com 1000 vozes gritando por atenção. O coração humano, saturado de estímulos, encontra dificuldade para ouvir a voz suave e delicada que Elias encontrou na caverna. Quando a fé esfria, talvez não seja porque Deus se afastou, mas porque estamos rodeados de ruídos demais para ouvi-lo. E aí o caminho não é forçar o fervor, mas reduzir o barulho, desligar, silenciar e voltar ao essencial. Jejum não é só de comida, mas de tela, de pressa e de comparações. Outra chave está na memória. Quando a fé esfria, a mente tenta nos convencer de que tudo sempre foi assim, mas não foi. Houve um tempo em que seu coração ardia, em que orações traziam lágrimas e que a Bíblia parecia viva. Relembrar isso não é saudosismo, é estratégia espiritual. Como os salmistas que sempre repetidamente diziam: bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A fé é como uma fogueira. Às vezes tudo o que ela precisa é de alguém soprando as brasas. Lembranças são esse sopro. Testemunhos, músicas, passagens bíblicas marcantes. Voltar às origens da fé não é regredir, é reencontrar. Mas nem tudo depende de sentimentos, e essa talvez seja a maior lição. Fé não é sempre euforia. Às vezes é escolha, é decisão, é continuar orando mesmo em silêncio, é abrir a Bíblia mesmo sem vontade, é ir ao culto ou na missa mesmo sem emoção, é perdoar mesmo sem sentir. A fé madura entende que o amor verdadeiro não é baseado em borboletas no estômago, mas em alianças. Deus não nos chamou para vivermos uma adolescência espiritual eterna. E o que fazer quando a fé esfria? Continuar. Simples assim, mas não no automático. Continuar com intenção, com propósito e com disciplina. E nesse ponto surge uma imagem poderosa, a do peregrino. Desde os tempos antigos, homens e mulheres embarcaram em peregrinações, não porque estavam cheios de fé, mas porque estavam em busca dela. A estrada é um lugar de transformação. Às vezes é andando que a fé volta. Experiências práticas de fé, como servir alguém,
visitar o enfermo, doar para quem precisa. Muitas vezes reativam o coração mais do que horas de introspecção. A fé, ela é viva, e ela responde ao movimento. Assim como um músculo que precisa ser exercitado para não se atrofiar. A fé, ela precisa ser posta em ação. E no desenvolvimento dessa reflexão, não podemos ignorar a dor, porque o esfriamento da fé muitas vezes nasce da frustração, de orações não respondidas, de perdas, decepções com líderes religiosos, traumas. Tudo isso fere a alma e corrói a confiança no divino. Mas aqui na verdade está o ponto. Deus não rejeita os que chegam feridos, ele é especialista em restaurar corações quebrados. Jesus chorou. Deus não é indiferente à dor humana. E às vezes o maior milagre não é ser curado, é ser sustentado em meio à dor. A fé que sobrevive ao deserto é muito mais valiosa do que a fé que nunca foi testada. E é importante lembrar que o esfriamento da fé não é o fim da caminhada, é parte dela. Um capítulo que, se bem vivido, pode produzir raízes mais profundas, discernimento mais aguçado e uma intimidade com Deus menos dependente de emoções e mais fundamentadas em convicções eternas. Você não está só. Todos que caminharam com Deus passaram por isso. É normal. O importante não é o calor da fé, mas a direção que você está indo. Então, continue caminhando, continue buscando, porque mesmo quando você não sente, ele continua presente. E no tempo certo, as brasas voltarão a queimar.